está aguardando, Júnior. Pois é, pessoal, contrariando a promessa de campanha, o presidente Lula, que ele fez lá atrás de zerar a fila do INSS, a lista de espera dobrou nesse atual governo. Em janeiro de 2023, início da gestão, 1.200.000 pessoas esperavam por serviços como aposentadorias, pensões, BPC, licença maternidade e perícias de auxílio-doença. Em outubro, o número chegou a 2.860.000, segundo dados do próprio INSS. Uma reportagem, inclusive, está no site do UOL hoje. Em nota, o Instituto disse que o aumento da fila se deve a mudanças na legislação que ampliam a rede de proteção beneficiária. Ô Bortoleto, era um problema com 1 milhão, com quase 3, é um problema muito maior, né? E o pior, Júnior, é a justificativa em nota do órgão. É porque ampliou a rede de proteção beneficiária. É fato, ela realmente aumentou. Só que temos que lembrar que a promessa era de zerar, ou seja, era de acabar. E aí porque aumenta, e deixa eu deixar muito claro, viu pessoal, não dobrou não. Aumentou, mas não dobrou. E não consegue. Nós estamos em pleno momento de uso contínuo de inteligência artificial para vários processos burocráticos. E você, cidadão, como eu, tem que começar a exigir esse tipo de aplicação também na iniciativa pública, porque é surreal o tanto de dinheiro que eles têm para poder fazer esse tipo de administração e entregar um serviço como esse. Aumentar a fila de INSS. Mas é bom para a gente poder lembrar que promessa de campanha quase nunca é fato concreto quando o mandato vem. INSS, Edilene, que tá na mira aí de uma CPMI, essa confusão toda, o que envolve o PDT, prende um, não prende, essa confusão toda, mas de fato o que realmente importa, que é o beneficiário, depois de ter pagado durante tanto tempo por um benefício, quando ele tem direito a esse benefício, ele não consegue reaver esse dinheiro. Exato, Júnior. Tudo que há no entorno do INSS neste momento, principalmente do último ano para cá, é polêmica e também prejuízo. Vamos lembrar que essa CPI, ela altera a vida política de muitos dos parlamentares e até do próprio executivo. O próprio governo teve que fazer uma reforma, embora não tão grande, no seu Ministério da Previdência. Entre parlamentares, alguns ganham destaque e outros acabam definhando. Euclides Petersen, por exemplo, o deputado federal, presidente do Republicanos, entrou numa rota de polêmica que pode inviabilizar a candidatura dele no Senado, e Carlos Viana fez um movimento contrário, presidindo essa CPMI do INSS, pode acabar sendo candidato ao Senado na base de Cleitinho aí em Minas Gerais, formando uma chapa majoritária. Para o presidente Lula, apenas desgaste, porque há indícios fortíssimos de envolvimento de vários servidores públicos dessa gestão, o que tentou fazer também num contra-ataque apontando gestões anteriores, mas não respingue ninguém, porque Bolsonaro já não está mais no poder, ou seja, para o governo foi extremamente negativa essa CPMI. Há uma tentativa de blindagem de algumas figuras, mas há a citação do irmão do presidente, do filho do presidente, enfim. No ano que vem, essa CPMI do INSS ainda poderia dar muito trabalho, mas o governo tenta botar panos quentes e acalmar em vários acordos ali os parlamentares, porque como todo mundo tem teto de vidro, tem muita gente interessada em que essa CPMI não avance tanto. Carlos Viana, que está convalescendo de um tratamento de câncer, diz que não vai deixar com que a polêmica seja abafada e que, de fato, as investigações serão feitas, mas vamos ver como vai se comportar essa CPMI do INSS no ano eleitoral, Júnior, porque se for como deveria, vai arrastar muita gente para o desgaste e vai tirar muito concorrente forte dessas urnas. Ô William Travassos, toda terça-feira eu recebo aqui o Dr. Juliades Viana, que é especialista nessa área de direito previdenciário. E durante muito tempo eu falo com ele, falou, doutor, o meu único sonho é que o sistema da Receita seja usado no INSS. Então, porque aí eu acho que resolveria com um pouco mais de rapidez, não? Mas o Bortoleto é um cara que você é administrador, né? Sim. É uma vergonha você falar que o governo tem que usar inteligência artificial. Você acha? Eu acho. Sabe por quê? O que vai acontecer se o governo usar, por exemplo, o sistema da Receita ou a inteligência artificial? Vai começar a pagar os outros. Vai começar a pagar os outros. Mas tem dinheiro para isso? Aí já é outro problema. Aí é um outro problema. Então, não adianta. Dinheiro tem, viu? Como é que é? Tem. Dinheiro só gastar menos em outros lugares, né? Então, a gente tá na hora de admitir que a Previdência está quebrada e que o governo não sabe o que fazer. Em função de todos os benefícios, de tirar a turma toda, ele vai fazer o quê com esse dinheiro? Vai arrumar o dinheiro aonde?
Como é que ele vai tocar? Como é que ele vai pagar isso? Se ele acabar com a fila, 3 milhões de pessoas. Vamos lá, ok, acabamos com a fila. Agora tem que pagar. Tá defendendo a demora, é isso? Não, meu filho, eu tô dizendo que é aquela contação de história, a história da carochinha. É aquele discurso que a turma apresenta pra gente durante a campanha eleitoral, falando assim, eu vou acabar com esse Lupe. Lembra do Lupe? Falando que ia acabar, eu vou agora ajudar, vai acabar. Aquele cara de pau do presidente do INSS, que me deu várias entrevistas aqui, o Stefanuto, a mesma coisa. Tudo balela, tudo conversa, tudo papo. E aí eu volto ao tema anterior. Enquanto a gente está nessa polarização, a gente não resolve o que tem que resolver. Não tem dinheiro para a Previdência. Vamos falar sobre isso? Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai mudar todo esse sistema? Cadê o plano de governo em cima disso, amigo? É tudo contação de história. E aí, lá na frente, você vai ter que escolher. E aí, por favor, não caia na laiba dessa turma, nessa conversinha barata, dizendo que vai resolver um problema de uma forma fácil, que é um problema complicado. Você está querendo dizer que o INSS é um sistema de pirâmide aqui no Brasil, institucionalizado? É tipo isso, uma hora vai quebrar. Ou melhor, pra mim já quebrou. Ainda mais com a roubalheira em cima disso, bicho. Então vamos parar de cobrar. Não, então aí a pessoa faz o que quiser. Não para de cobrar. Então vamos começar a falar sobre isso. Porque aí é apropriação indébita, né? Você pediu um dinheiro, você não vai devolver. Deixa o Marcelo entrar na história. Fala, difícil, Marcelo. Né? Porque nós ficamos 6 anos, há bem pouco tempo, discutindo a reforma previdenciária. Aquele custo, né? No Congresso, depois vai pro Senado, Câmara, aprovou uma reforma previdenciária. Agora passou 3 anos, já tá quebrada de novo. Olha, eu acho que o INSS talvez tenha sido um dos casos, né? Um dos calos maiores pro governo Lula esse ano. E a oposição é tão incompetente. A família Bolsonaro é tão incompetente, os líderes dos partidos de direita são tão incompetentes que eles não conseguiram escancarar o tamanho desse problema. A gente teve a oportunidade, quando surgiu o rombo, né, o rombo não, o assalto, 6 bilhões de aposentados, de levar o INSS, colocar ele ali no divã e estudar o que aconteceu. Entender por que o INSS tem tantos problemas. Entender por que é tanto cargo entregue pra gente incompetente. O Brasil teve essa oportunidade esse ano de fazer um raio-x, um pente fino no INSS. Só que aí os acordos políticos não permitem. Só que aí tem um acordo para não chamar o fulano de tal, que é do partido de direita. E aí tem um acordo para não chamar o irmão do Lula, que também é ligado a uma classe. Então, no fim das contas, o sistema político se protege. E aí o Brasil vê mais uma vez um caso estarrecedor, que deixa todo mundo indignado, e para lata de lixo sem resolver o problema. O que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai voltar a ter um problema, vai voltar a ter novos casos de corrupção, e aí a gente não consegue pôr um ponto final. E a Previdência vai ficando cada vez mais deficitária, e quem sofre com isso é quem está na fila, esperando uma definição para saber se vai ou não receber o benefício. E o mais chocante, mais de 90% de quem está na fila recebe o valor mínimo. É gente que precisa desse dinheiro para comprar o básico, para sobreviver. Essa galera que é a maior prejudicada. Você chamou, Edilene, ou foi impressão minha? Não, falei a palavra deficitária junto com o Marcelo. É porque eu olho pra você, olho pro Marcelo, pro Bortoleto, pro William. Então vocês estão querendo dizer que não tem solução. Só pra eu ter certeza. Tem que acabar com essa pilantragem. Tem que acabar com esse cabide de emprego. Tem que acabar com essa transferência, com essa moeda de troca que tem no país, de entregar para um partido político um ministério. Tem que acabar com essa palhaçada de distribuição de vagas e de dinheiro em função do lobby político. A primeira solução era chamar todo mundo que está envolvido na CPI. A CPI foi criada para isso. Só que a gente viu que essa CPI tem várias limitações. Só essa, Marcelo? Aí eu vou pra minha fala que eu sempre falo aqui. Só essa CPI que deu em nada? É uma pena, Júnior. Não dá em nada, porque gente. assim, é uma oportunidade. Não dá em nada. É uma oportunidade enorme pro país. A gente está fazendo um trabalho com a CPI hoje. Quantas vozes? Você já viu voz de prisão na CPI, nessa do INSS? Você pode até questionar o trabalho de alguns senadores ao longo do ano, mas a gente não pode desconsiderar o trabalho que está sendo feito nessa CPMI, que é um trabalho bacana. Agora, você tem um entrave jurídico absurdo, que você não consegue ouvir as pessoas. Toma habeas corpus, vai lá e não pode falar, você não fala nada, ou então não vai. Começou agora isso, né? Fala, Edilene. Ô, Júnior, tem uma solução básica, é só todo mundo ser honesto, ser honesto igual a gente é, que aí não dá problema. Aí acabou, aí você pode fazer divisão de partido, governo de coalizão, o que for. Mas se todo mundo for honesto, aí o negócio Vamos funciona. Sonhar, né, não tem segredo. É difícil, né? A reforma administrativa era a principal das reformas e a única que nunca foi feita. Lá na Lava Jato eu tinha essa expectativa que a gente ia conseguir lavar esse Brasil. Vamos sonhar. Mas olha o resultado aí que a gente tem. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve William Travassos, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e o empresário Leonardo Bortoleto.